Essa semana, meu povo, é muito especial aqui para nós do Sistema Verdes Mares. Há 40 anos estreava na TV o Jornal do Meio-Dia, né, que depois virou CETV Primeira Edição, que inclusive deu origem ao nosso aqui do Cariri, que eu sei que você tanto gosta, né? Para comemorar essa data, a equipe preparou uma série de reportagens dividindo aí em décadas a história do CETV. Veja agora a primeira reportagem que mostra os primeiros 10 anos do nosso CE1. Em 1985, o país vivia uma transformação, a redemocratização depois de mais de 20 anos de governo militar. Em Fortaleza, o naufrágio de um navio petroleiro mudava para sempre o cenário do nosso litoral. A população elegia a primeira prefeita mulher. População essa que crescia, tanto que ultrapassou Recife naquele ano e se tornou a segunda cidade mais populosa do Nordeste. Num período de tantas mudanças, era imprescindível estar bem informado. Nesse cenário, um anúncio no jornal revelava uma nova era na comunicação cearense, a estreia do Jornal do Meio-Dia na TV Verdes Mares. Um telejornal que chegaria à casa de milhares de pessoas no horário do almoço, para informar com agilidade e credibilidade. Com duração de 30 minutos, o jornal era apresentado por João Inácio Júnior. Naquele tempo, nós, apresentadores, não participávamos da redação. Éramos apenas locutores apresentadores. A gente chegava com a única responsabilidade de apresentar o jornal. Hoje é diferente, né? Os apresentadores são redatores também. E a apresentação era muito formal. A gente sentava na bancada e não levantava, botava as mãos sobre a mesa e raramente levantava as mãos. A gente recebia a página para decorar e dava uma olhadinha, levantava a cabeça, dava uma olhadinha no texto e levantava a cabeça. Era assim que a gente transmitia as informações. Natural de Goiás, a Nalvari Braga tinha apenas 24 anos quando estreou no jornal. E um diretor da Verdes Mares falou assim: a Nalvari vai ter uma seleção para apresentadoras do Jornal do Meio-Dia. Se você quiser, vai lá fazer a seleção. E aí foi uma menina muito bonita também, a Mônica. Aí eu falei, meu Deus do céu, com essa menina aí tá difícil. No final, ficamos duas, a Mônica e eu. Era algo tão engessado, quando eu vejo hoje os apresentadores de televisão interagindo com os repórteres, falando com o colega do estúdio, falando com o cameraman, é outra realidade. A Nalvari lembra de ter noticiado diversos fatos marcantes da história do Ceará, passando por pautas políticas, econômicas e sociais da época. Naquela época foi muito forte a questão da política, porque o Brasil tinha saído de uma ditadura. Então, havia muitos blocos de falar dos deputados, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, dos prefeitos. Outra coisa, a inauguração do Beach Park. Foi assim, algo bem impactante, mostrou os brinquedos, mostrou o que vinha, mas ele não mostrou como propaganda, ele mostrou como matéria mesmo do jornal, porque ia ser uma grande atração turística para a cidade de Fortaleza, né? O Mara Hope deu notícia muito forte naquela ocasião. Mara Hope, todas as vezes que eu vou como turista agora em Fortaleza, que eu vejo Mara Hope, eu falei, nós falamos muito dele. O sinal da TV Verdes Mares ultrapassava os limites do Ceará. Na década de 80, as notícias daqui eram transmitidas para várias cidades do interior do Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí. Seu Gilberto, morador de Mossoró, lembra bem. Isso acabava aproximando ainda mais a população desses estados vizinhos com a realidade e com a cultura do Ceará. A TV Verdes Mares sempre foi uma referência muito grande para os moçoroenses. Era a TV que a gente tinha acesso aqui na região. Os programas de auditório, os noticiários, né, as propagandas, né, os anúncios publicitários. E, nesse caso, saía muita gente de Mossoró, atraído pelos anúncios da TV Verdes Mares para Fortaleza. Em 1987, o assalto ao Banfor, antigo Banco de Fortaleza, parou a cidade e teve grande repercussão no Jornal do Meio-Dia. Uma dupla armada invadiu a agência e fez 30 reféns.
2 assaltantes mascarados com meias de mulher entraram na agência do Banfor da rua Guilherme Rocha e renderam os seguranças. Em seguida, prenderam todos os funcionários do andar térreo no escritório do gerente. O alarme foi acionado e a polícia em poucos minutos cercou o prédio. Todos acompanhavam de perto as negociações da polícia com os assaltantes. Os criminosos chegaram a pedir a presença do então repórter da TV Verdes Mares, Edivaldo Pereira, que ajudou nas negociações. Nossa presença no interior do escritório foi tensa e nervosa, durando 8 minutos. Os reféns não estão feridos. Tem um bandido ferido, um deles está ferido. E esse está desesperado, esse é perigosíssimo. 40 anos depois, a fachada do banco já não é a mesma, mas carrega a memória de um dia que entrou para a história da cidade e também de Ciane. Ela trabalhava no banco e foi mantida refém por horas. Começou 10 horas, na hora que abre o banco, né? E eu só saí daí, eram umas 4h30 da tarde. O assaltante ficou atrás de mim com 2 revólveres, um aqui nas minhas costelas e o outro aqui na minha cabeça. Jogaram uma bomba de gás e essa bomba, ela caiu bem em cima de mim, ela queimou a minha coxa, ela caiu no chão, então o gás subiu. E eu fiquei sem conseguir respirar. E aí o assaltante olhou para mim e disse: pegue a sua mão, molhe e respire. Em 1989, a morte do cantor Luiz Gonzaga também foi destaque. Milhares de pessoas se reuniram para o enterro do rei do Baião em Exu, sertão de Pernambuco. O Jornal do Meio-Dia estava lá. Acho que para a música brasileira, de um modo geral, ele vai representar para a eternidade. No ano seguinte, a visita da Rainha dos Baixinhos à Fortaleza virou notícia no jornal local. Xuxa se apresentou para uma multidão no estádio Presidente Vargas. Logo quando o jornal estreou, o que mais se ouvia na redação era o barulho dos jornalistas usando a máquina de escrever. Era daqui que saíam as pautas dos repórteres e também onde era feito o roteiro do jornal. No início da década de 90, houve a primeira grande evolução tecnológica. A chegada dos primeiros computadores na nossa redação, dando mais agilidade ao processo de produção do jornal. Ao longo do tempo, os equipamentos utilizados para a gravação de reportagens também se modernizaram. Polion Lemos, ex-chefe dos cinegrafistas da TV Verdes Mares, tem um acervo em casa dos rolos de filmes e câmeras da época. Que isso era montado quando a gente chegava, revelava no laboratório, depois secava numa secadeira com ventiladores e tal. E quando já estava sequinho, a gente botava no carretel e ia para a câmera, essas câmeras aí exibia todo o material. Geralmente no movimento. Em 1992, o Jornal do Meio-Dia mostrou centenas de pessoas reunidas na Avenida Beira-Mar para um carnaval fora de época. Era o início de uma festa que virou tradição na cidade, o Fortal. Dois anos depois, uma das imagens que mais chocaram os cearenses. Um fato que foi muito marcante para o estado do Ceará e para o Brasil, aliás, com repercussão internacional, foi o sequestro de Dom Aloysio Loscheider, que era arcebispo de Fortaleza, bispo primaz do Brasil, e ele, numa visita de pastoral, numa visita de evangelização, num dos presídios aqui de Fortaleza, foi tomado como refém. E foi um evento que sacudiu o mundo. O crime ocorreu no dia 15 de março de 1994, no antigo Instituto Penal Paulo Sarazate, na cidade de Aquiraz. Está chegando agora ao presídio o carro forte que foi exigido pelos bandidos. Eles pretendem fazer a fuga saindo nesse veículo. 14 internos fugiram com 12 reféns, que foram soltos na cidade de Quixadá. 2 criminosos morreram em troca de tiros com os policiais. O restante foi preso. A primeira década do Jornal do Meio-Dia termina com boas notícias para os brasileiros. O Plano Real conseguiu estabilizar a inflação e impulsionar a economia. E lá dos Estados Unidos, a seleção brasileira dava um orgulho imenso à nação. Os cearenses comemoraram o tetra aqui na Avenida Beira-Mar, que ficou pequena para a grande festa. E a grande inspiração desse povo, claro, foi o samba, que mais do que nunca, neste domingo, foi muito verde e amarelo. Eu lembro sim, com certeza. Aqui sempre foi o palco das grandes festas. A volta da Jurema era o ponto de encontro de todos os jovens. Eu lembro que foi um negócio absurdo. E se o início dessa história já foi marcado por tantos acontecimentos, imagine o que vem pela frente.
Afinal, são 4 décadas de um jornal que se construiu na informação, na tecnologia e, acima de tudo, na confiança do público. Mas isso é assunto para a próxima reportagem. Que bacana, né? Pois é, a gente vai continuar exibindo essas reportagens. As próximas 4 reportagens, né, desses 40 anos, cada uma delas vai representar uma década. Você já viu a primeira, as próximas vão continuar a contar essa história.